Hi everybody, how are you guys? E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conhecer o phrasal verb fill in. Nós vamos falar sobre 3 significados do fill in mais usados no inglês. So, let's check it out! O primeiro significado de fill in que eu vou falar com vocês é quando ele significa preencher. Preencher um formulário, um questionário, um documento. Então, o fill in significa preencher. E aí você pode ter fill in a form, quer dizer, preencha um formulário. Fill in a spreadsheet, quer dizer, preencha a planilha. Então, fill in, significando preencher, é muito comum. É um phrasal verb muito comum no dia a dia. Você pode ouvir a seguinte frase: Please fill in the blanks in the form. Por favor, preencha os espaços vazios, os espaços em brancos no formulário. Ou então, outro exemplo, você pode ouvir a seguinte frase: Fill in the form with your personal information, que significa preencha o formulário com as suas informações pessoais. Então, esse é o primeiro significado de fill in, pessoal. É quando ele significa preencher informações em documentos, em um questionário, em uma planilha. Ou seja, qualquer espaço em branco próprio é o que nós falamos preencher. Preencher os espaços vazios. Fill in the blanks. E aqui, pessoal, eu queria dar uma informação para vocês que muitas vezes os livros, os artigos trazem o fill out como sinônimo de fill in. E eles são, de fato, 2 phrasal verbs muito parecidos. Eles têm praticamente o mesmo significado, que é preencher informações. Inserir informações em campos específicos no formulário, no questionário, num documento. Mas apesar disso, eles têm uma pequena diferença entre eles. E eu gostaria de falar isso com vocês. O fill in, como eu disse, ele significa preencher informações. O fill out, ele também significa preencher informações. Só que o fill out, ele tem um sentido de completar as informações que estão faltando. Então, quando você tem um formulário, por exemplo, e você fala assim, fill out the information, essa frase significa preencher as informações, mas é preencher todos os espaços que tem nesse formulário, todos os espaços vazios, todos os espaços, todos os locais onde as informações serão inseridas. Então, o fill out, ele tem sim o significado de preencher, mas ele tem um sentido de preencher todas as informações. Ou seja, completar as informações que estão faltando. Completar todas aquelas informações, todos os espaços vazios. Por exemplo, se você tem um formulário e você colocou todas as suas informações e de repente você esqueceu de colocar o seu número de telefone, por exemplo, o seu phone number. Aí, nesse caso, alguém poderia falar assim, You forgot to fill in your phone number. Quer dizer, você esqueceu de preencher o seu número de telefone. Não são todos os espaços, todos os campos, todos os locais do formulário para você colocar as informações. É apenas um deles. Por isso, nessas situações, o fill in, com o sentido de preencher aquele campo, ele é mais usado do que o fill out. O fill out, ele tem sim o sentido de preencher, o significado de preencher o formulário, as informações no formulário, mas preencher como um todo. É o que nós falamos, complete o formulário, preencha todo o formulário. Isso seria o fill out. Já o fill in é preencher o campo por campo. Ele se refere a preencher mais especificamente cada um daqueles campos disponíveis no formulário. Então, pessoal, essa é uma diferença, é um detalhe entre o fill in e o fill out. E como eu falei para vocês, sim, eles significam preencher, mas eles têm essa pequena diferença entre eles. O fill in é mais voltado para cada uma das informações e o fill out é voltado para todas elas. Apesar disso, pessoal, se você falar fill in the form ou fill out the form, todos os dois vão ser aceitos, todos os dois vão ser prontamente entendidos por um falante nativo da língua inglesa. Então você pode usar tanto um quanto o outro. Porém, sempre bom a gente saber que existe uma pequena diferença entre eles. Então, mais exemplos para vocês com fill in, significando preencher informações no formulário. Fill in the required fields on the registration form.
Quer dizer, preencha os campos exigidos no formulário de registro. Ou então, I need to fill in my address on the application form. I need to fill in my address on the application form. Que quer dizer, eu preciso preencher meu endereço no formulário de inscrição. Agora vamos falar sobre o segundo significado de fill in. O fill in, pessoal, também pode significar substituir alguém temporariamente. Assumir as responsabilidades de alguém que por algum motivo vai estar ausente, vai estar indisponível. Por exemplo, no trabalho, alguém não pôde ir determinado dia porque estava doente, por exemplo. Aí essa pessoa vai ser substituída por outra que fará as funções dela. Esse é o segundo significado de fill in. É substituir alguém, é assumir as responsabilidades de alguém enquanto essa pessoa estiver ausente. Por exemplo, vamos supor que algum funcionário de uma empresa está de férias. Aí o chefe da empresa pode falar assim: He went on vacation, let's find somebody else to fill him in. Quer dizer, ele saiu de férias, vamos encontrar outra pessoa para substituí-lo. Ou então, num outro exemplo, vamos supor que um professor ficou doente e ele não pode ir dar aula na escola naquele dia. Aí a diretora da escola pode falar assim: The other teacher will fill her in. The other teacher will fill her in. Quer dizer, a outra professora vai substituí-la, vai ficar no lugar dela temporariamente. Então esse é o segundo significado de fill in. É quando ele significa substituir alguém temporariamente, substituir alguém que, por algum motivo, estará indisponível para realizar aquelas tarefas, aquelas funções. Então ele significa substituir alguém. E o terceiro significado de fill in que eu quero falar com vocês é quando ele significa informar alguém, inteirar alguém de alguma coisa, inteirar alguém sobre o que está acontecendo, colocar alguém a par de alguma coisa. Então, por exemplo, se alguém disser assim: I couldn't go to the meeting yesterday. Could you fill me in, please? Quer dizer, eu não pude ir à reunião ontem. Você poderia me colocar a par? Você poderia me inteirar das informações? A pergunta could you fill me in? Ela quer dizer, você poderia me informar? E nesse significado, pessoal, geralmente você vai encontrar o fill in na seguinte estrutura: fill somebody in on something. Então, se alguém disser assim, por exemplo, I couldn't go to the school yesterday. Could you fill me in on what happened? Quer dizer, eu não pude ir à escola ontem. Você poderia me colocar a par do que aconteceu? Fill me in on what happened. Colocar a par do que aconteceu, sobre o que aconteceu. Então, esse é o sentido de fill in nesse caso. Ele significa colocar alguém a par das informações, inteirar alguém do que aconteceu. E como eu falei para vocês, você vai encontrar o fill in nesse sentido na estrutura fill someone or somebody in on something. Fill somebody in on something. She just arrived. Could you fill her in on the changes we made so far? Ela acabou de chegar. Você poderia colocar ela a par sobre as mudanças que nós fizemos até agora? Before the meeting starts, I'd like to fill everybody in on the latest developments. Antes da reunião começar, eu gostaria de informar a todos sobre os últimos acontecimentos. Então vamos revisar esses 3 significados de fill in, pessoal. O primeiro deles é quando ele significa preencher informações, preencher espaços em brancos num formulário, num questionário, num documento, e ele tem aquela sutil diferença com o fill out. O fill in, ele pode se referir a preencher uma informação específica num documento. E o fill out, geralmente, ele se refere a completar as informações faltantes num documento. Apesar disso, o fill in e o fill out podem ser usados de um modo geral quando você quiser dizer preencher as informações de um documento. Preencher um documento, um formulário ou um questionário. O segundo significado de fill in é quando ele é usado para dizer que alguém vai substituir uma outra pessoa que vai estar indisponível, que vai estar ausente por um determinado tempo. E nesse sentido, ele significa substituir alguém. E o terceiro significado de fill in é contar alguém as informações ocorridas, inteirar alguém sobre algo, colocar alguém a par de uma situação, a par do que foi falado, informar alguém sobre o que aconteceu.
Então esses foram os 3 usos de fill in que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Esses 3 significados que você vai encontrar nas conversas do dia a dia no inglês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele seja útil para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you next time!